Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, aos recessos do abismo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Doc Terror Histórias de Ninar. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante explorando um tema intrigante e cheio de significados. Iniciamos nossa reflexão com as palavras impactantes de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Essas palavras, que ecoam a queda de Lúcifer, nos conduzem a uma análise profunda sobre o significado teológico e filosófico desse evento. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na interpretação desses versículos à luz da teologia luterana, explorando conceitos como a salvação pela fé, a exclusividade de Cristo como Redentor e a autoridade das Escrituras. A narrativa da queda de Lúcifer, à medida que se entrelaça com as três teses fundamentais de Martinho Lutero, proporciona insights valiosos sobre a mensagem de arrependimento, a dependência da graça divina e a importância da resposta humana fundamentada na fé. Quero ressaltar que nossa abordagem é séria e respeitosa, reconhecendo a riqueza da teologia luterana e a profundidade desses temas. Vamos explorar como essa narrativa influenciou não apenas a teologia, mas também a cultura ao longo da história, especialmente no contexto de nossas histórias de terror. Portanto, preparem-se para uma imersão profunda e reflexiva, enquanto conectamos os pontos entre as Escrituras, a teologia luterana e o fascinante mundo do terror. E lembrem-se, ao final, convido cada um de vocês a refletir. Você crê? A interpretação literal do trecho bíblico em Isaías 14, 12 e 15 é adotada por muitos estudiosos e teólogos, que veem esses versículos como uma narrativa direta da queda de Satanás, também conhecido como Lúcifer, do céu celestial. De acordo com essa abordagem, o texto é entendido como uma descrição histórica e cósmica da rebelião de um ser angelical contra Deus, resultando em sua expulsão do reino celestial. O verso 12 inicia com uma pergunta retórica, que simbolicamente se dirige a um ser celestial caído, referindo-se a ele como estrela da manhã e filho da alva. Este ser, identificado como Lúcifer, é então acusado de enfraquecer as nações por meio de sua rebelião. A linguagem poética e simbólica do texto descreve vividamente a ambição desmedida desse ser celestial, que se eleva em sua soberba ao proclamar a intenção de ascender ao céu e estabelecer seu trono acima das estrelas de Deus. A expressão monte da congregação e a posição aos lados do norte sugerem uma busca pelo poder supremo e uma tentativa de igualar-se a Deus. A linguagem grandiosa e ambiciosa culmina na afirmação de que esse ser deseja ser semelhante ao Altíssimo, uma clara afronta à supremacia divina. A sequência dramática do texto, no entanto, não deixa de alertar sobre as consequências inevitáveis dessa rebelião cósmica. O verso 15 descreve a queda iminente desse ser, prevendo sua precipitação para o reino dos mortos e os recessos do abismo. A retórica utilizada sugere não apenas uma punição física, mas também uma queda espiritual e existencial para os domínios mais profundos e sombrios. Essa interpretação literal é profundamente enraizada na tradição cristã, onde a figura de Satanás é frequentemente associada à rebelião original dos anjos. A queda de Lúcifer, portanto, torna-se um ponto de partida teológico para compreender a origem do mal e a natureza da oposição a Deus. Essa perspectiva também influenciou a construção da teologia cristã sobre a batalha espiritual entre as forças do bem e do mal. A interpretação literal de Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15, desempenhou um papel significativo na formação da cosmovisão cristã.
moldando conceitos sobre a natureza de Satanás, o pecado e a queda. Contudo, é importante observar que essa abordagem não é universalmente aceita, e diferentes tradições teológicas podem oferecer interpretações alternativas, muitas vezes centradas em metáforas ou em contextos históricos específicos, como a queda de um rei terreno. A diversidade de interpretações destaca a riqueza e complexidade desse texto bíblico, incentivando uma análise cuidadosa e respeitosa das diversas perspectivas teológicas. Na tradição cristã protestante, particularmente influenciada pela escola de pensamento de Martinho Lutero, a narrativa da queda de Lúcifer em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15, tem desempenhado um papel fundamental na reflexão filosófica sobre o mal, o livre-arbítrio e a responsabilidade moral. A interpretação luterana enfatiza a total depravação humana como resultado do pecado original, estabelecendo um paralelo entre a queda de Lúcifer e a queda da humanidade. A rebelião de Lúcifer contra Deus serve como um arquétipo para a desobediência humana, destacando a necessidade da graça divina para a redenção. Nessa perspectiva, o mal é intrínseco à natureza humana após a queda, e o livre-arbítrio, embora presente, é inerentemente inclinado ao pecado. A responsabilidade moral é percebida como uma consciência da própria incapacidade de alcançar a retidão por esforços humanos, conduzindo os indivíduos a dependerem da graça salvadora de Deus. A narrativa de Lúcifer, portanto, serve como um lembrete da fragilidade humana e da necessidade contínua da redenção divina, moldando a filosofia ética protestante em direção a uma ênfase na dependência da graça divina para a transformação moral. Na perspectiva luterana, a comparação interreligiosa da narrativa da rebelião celestial se encaixa em uma abordagem que destaca as nuances específicas da teologia luterana em relação a temas de rebelião celestial presentes em outras tradições religiosas. Martinho Lutero enfatizava a centralidade da justificação pela fé e a graça divina como elementos essenciais para a salvação. Quando se observa a abordagem luterana em comparação com outras tradições religiosas, é possível perceber uma ênfase particular na incapacidade inerente da humanidade em alcançar a retidão por seus próprios méritos, refletida na narrativa da queda de Lúcifer. Enquanto algumas tradições religiosas, como o cristianismo ortodoxo e catolicismo, compartilham a narrativa da queda de Lúcifer, a teologia luterana se distingue por sua ênfase na justificação pela fé e na completa dependência da graça divina. Na comparação com tradições que podem enfatizar mais fortemente a cooperação humana com a graça, a perspectiva luterana destaca a depravação total da humanidade e a necessidade exclusiva da graça para a redenção. Quando exploramos tradições religiosas como o judaísmo, que não incorpora diretamente a figura de Lúcifer, a visão luterana destaca a singularidade de sua teologia em enfocar o papel do pecado original na condição humana. A queda de Lúcifer, à luz da teologia luterana, torna-se um ponto de referência para a compreensão da natureza pecaminosa inerente à humanidade, independentemente de tradições específicas associadas à figura de Satanás. Além disso, ao comparar a visão luterana com tradições não cristãs, como o hinduísmo ou o budismo, que possuem narrativas distintas sobre o mal e o sofrimento, a perspectiva luterana destaca-se pela ênfase na salvação pela fé, proporcionando uma lente única para analisar a relação entre a humanidade e o divino. Em resumo, a abordagem luterana na comparação interreligiosa enfoca a singularidade de sua teologia, destacando a total dependência da graça divina e a incapacidade humana inerente, características que moldam a interpretação da narrativa da rebelião celestial em um contexto mais amplo das crenças religiosas mundiais. A promessa do amor inesgotável de Deus é uma verdade central na teologia luterana, destacando-se pela ênfase na graça divina como meio de salvação.
A mensagem cristã, à luz da perspectiva luterana, reconhece que, apesar do amor incondicional de Deus, a condição humana é caracterizada pela depravação e pela incapacidade de alcançar a redenção por méritos próprios. Assim, a promessa de amor divino é inseparável da chamada ao arrependimento, uma mensagem que ecoa as palavras de João Batista. O Evangelho luterano não apenas proclama o amor de Deus, mas também ressalta a necessidade vital do arrependimento como resposta à graça divina. A mensagem é clara: Jesus nos ama de maneira incomensurável, mas a resposta humana deve ser a contrição e o reconhecimento da própria necessidade de redenção. Em consonância com a tradição luterana, a busca pela misericórdia de Deus é um ato consciente de humildade diante da impossibilidade de conquistar a salvação por nossos próprios esforços. A compreensão luterana reforça que Deus age com propósito e que a salvação é um ato divino que transcende a capacidade humana. A mensagem do Evangelho luterano reflete a soberania de Deus, afirmando que o plano divino não é desprovido de propósito e que a dualidade entre amor incondicional e chamado ao arrependimento está intrinsecamente entrelaçada. Sobre a questão do inferno, a teologia luterana reconhece a existência desse conceito, mas enfatiza a urgência de aceitar a mensagem redentora de Jesus. A compreensão do inferno, na perspectiva luterana, serve como um lembrete sério da importância da decisão humana diante da oferta graciosa de Deus. A mensagem de arrependimento, embora firme, é permeada pela esperança, pois a promessa de amor divino persiste como a oferta de redenção, enquanto a decisão humana permanece livre. Em síntese, a teologia luterana ressalta a dualidade entre o amor inesgotável de Deus e a responsabilidade humana de arrepender-se, buscando a misericórdia divina. Esta é uma mensagem de esperança, ciente da seriedade das escolhas humanas, reconhecendo que Deus oferece amor e redenção a todos que respondem ao chamado do Evangelho. Em síntese, a teologia luterana ressalta a dualidade entre o amor inesgotável de Deus e a responsabilidade humana de arrepender-se, buscando a misericórdia divina. Esta é uma mensagem de esperança, ciente da seriedade das escolhas humanas, reconhecendo que Deus oferece amor e redenção a todos que respondem ao chamado do Evangelho. A interpretação dos textos em questão está alinhada de maneira notável com as três principais teses de Martinho Lutero, fundamentais na doutrina da Reforma Protestante. Ao destacar a necessidade de arrependimento e a busca pela misericórdia divina, apesar da incapacidade humana de alcançar a redenção por méritos próprios, a mensagem luterana se alinha à tese de somente a fé salva. Essa ênfase destaca que a salvação é um presente divino, recebido pela fé, e não resultado de obras humanas. Além disso, a narrativa da queda de Lúcifer, quando interpretada sob a perspectiva luterana, reforça a tese de somente Cristo é o caminho. Cristo é apresentado como o único meio de redenção, e o amor inesgotável de Deus é manifestado de maneira singular em Jesus. A necessidade de arrependimento ressalta a exclusividade de Cristo como o caminho para a reconciliação com Deus. Finalmente, a base teológica e ética dessas interpretações está firmemente ancorada na tese de somente a Escritura é autoridade. A compreensão luterana desses textos deriva da interpretação das Escrituras Sagradas, destacando a importância da Palavra de Deus como fonte autoritativa para a compreensão da fé, redenção e moralidade. Assim, esses textos, sob a perspectiva luterana, não apenas ressoam com as teses fundamentais de Lutero, mas também formam a base teológica e ética da tradição reformada. Em nossa jornada de exploração das Escrituras e das profundezas da teologia luterana, testemunhamos a interconexão entre os textos bíblicos e as três teses fundamentais de Martinho Lutero: a promessa do amor inesgotável de Deus, a necessidade do arrependimento e a centralidade exclusiva de Cristo como Redentor foram temas que ecoaram em nossa reflexão. À luz do somente a fé salva, compreendemos que a salvação é um dom divino,
recebido pela fé, desvinculado de nossas próprias obras. A narrativa da queda de Lúcifer, à medida que se entrelaça com a afirmação de que somente Cristo é o caminho, ressalta a singularidade e a suficiência de Jesus como o caminho exclusivo para a reconciliação com Deus. Neste percurso, ancorados na tese de somente a Escritura é autoridade, reafirmamos a importância da palavra de Deus como guia autoritativo para nossa fé, redenção e conduta ética. Cada interpretação desses textos revelou a riqueza da teologia luterana, destacando a dependência da graça divina e a importância de uma resposta humana fundamentada na fé e no arrependimento. Ao encerrar nossa exploração, convido você a refletir sobre esses princípios fundamentais: a salvação pela fé, a exclusividade de Cristo como Redentor e a autoridade das Escrituras. Diante desse convite à reflexão, pergunto a você: você crê